Olá, pessoal. Eu sou o professor José Pio Martins, economista. Estou aqui para dividir com vocês conselhos úteis. Quando eu tinha 25 anos, comecei a dar aula em curso superior, numa universidade. E um professor mais maduro me deu uma série de conselhos que eu anotei e depois juntei com outros e formei 15 conselhos que eu quero dividir com vocês. São conselhos simples, possivelmente você conheça muitos deles, mas vai aí a reflexão. Primeiro conselho: em assuntos de sua profissão e da vida, sempre haverá alguém que sabe mais que você. Portanto, tenha humildade intelectual. E a regra número 1 é: estude, domine o assunto e continue se atualizando. Conselho número 2: o ignorante tem opinião sobre tudo. Já o sábio tem opinião somente sobre o que ele conhece. E a questão é, por que nós temos de ter opinião sobre alguma coisa? Essa mania do brasileiro, do latino-americano de dar opinião sobre tudo é até meio ridícula. Nós não temos que ter opinião sobre alguma coisa. Então, a sugestão A: faça um voto de abstinência em matéria de opinião. Sugestão B: lembre, o debate honesto pressupõe o conhecimento dos termos do problema. E a sugestão C: não finja conhecimento. Se você não sabe, não invente. Pesquise e depois volte com a resposta. Esse é o conselho número 2. Conselho número 3. Não confunda autoconfiança com arrogância. Não se iluda. Sua taxa de ignorância é enorme. Dizia Will Rogers: todos somos ignorantes, apenas em assuntos diferentes. Autoconfiança deriva de saber o que se está fazendo. Arrogância deriva da ilusão sobre si mesmo e é um caminho até o dia em que erros serão cometidos. Conselho número 4. Sua competência técnica não será o pilar principal de seu sucesso. É importante a competência técnica, porém, será seu comportamento e sua habilidade de relacionamento que acabarão levando você a ter sucesso ou não. Eu gosto de uma frase que um dia vi na porta de um seminário: os gerentes são contratados por suas habilidades técnicas e demitidos por seu comportamento. Conselho número 5. Desenvolva o hábito e a capacidade da observação. Aprenda a ler os sinais e entender o cenário. O famoso detetive Sherlock Holmes, obra de ficção, cujo autor Conan Doyle era médico e filósofo, certo dia perguntaram para o detetive, aquele personagem de ficção, como é que ele tinha tanto sucesso na busca de solucionar crimes complexos. E ele dizia o seguinte: meu método se baseia na observação de detalhes triviais que escapam aos olhos dos leigos. O mundo está cheio de coisas óbvias que por acaso jamais serão observadas. Então, esse conselho número 5, desenvolva o hábito e a capacidade de observar e aprender a ler os sinais e entender o cenário. Conselho número 6, aprimore sua capacidade de comunicação oral e escrita. Uma boa ideia mal comunicada acaba fracassando. Já uma ideia menos brilhante, mas se for bem comunicada, pode prosperar. Porém, lembre-se, ninguém comunica bem aquilo que não conhece. Portanto, voltando já àquele assunto de estudar e dominar o tema que vai formar sua ideia. Conselho número 7. Domine as normas das palavras, da gramática e do texto. A língua, o idioma, é um código e tem regras e estrutura gramatical. Aprenda a se expressar com clareza e em bom português, se sua língua for o português. Erros grosseiros diminuem a percepção dos outros sobre sua capacidade profissional e intelectual. Conselho número 8. Cuide de sua voz. Treine a fluência e a dicção. Elas são decisivas na arte da didática. Pela fluência, as frases saem suaves e sem solavancos. Pela dicção, as palavras saem limpas e compreensíveis. Conselho número 9. Controle a altura e a velocidade da voz, que devem ser adequadas ao local e ao tamanho do público. Nem alta demais, nem baixa demais, mas na altura adequada. A velocidade não deve ser rápida nem lenta. Se rápida demais, provoca ansiedade. Se for lenta, dá sono na plateia. Então, a cadência da fala
evita monotonia e dispersão. Conselho número 10. Piadas. Abandone completamente. Não use palavrões nem vocabulário chulo. Seja alegre, mas seja sério. Palhaçada é para os palhaços profissionais. Conselho número 11. Evite polemizar sobre ideologia ou posição política. Isso é assunto de foro íntimo. Qualquer que seja a sua posição, alguém será contra. É antipatia na certa. Não se deve evitar discussão sobre esses temas, mas de maneira correta, no local adequado. Conselho número 12. Explícito e tácito. Nós impressionamos positiva ou negativamente pelo explícito, aquilo que falamos e fazemos, e pelo tácito, aquilo que comunicamos sem falar e sem fazer, porém pela linguagem do corpo. Conselho número 13. Amplie sua cultura geral. Qualquer que seja a sua profissão, estudar filosofia, psicologia, sociologia, história, economia, finanças pessoais, tudo isso faz bem e é muito necessário. O conselho 14, seja tolerante com as pessoas, sobretudo com os pequenos e os humildes. O homem grande mostra sua grandeza na forma como trata o homem pequeno. Conselho número 15, aprenda a colocar-se no lugar do outro e perguntar: o que eu faria se estivesse em seu lugar? Ouça sempre os dois lados, domine a raiva, não se precipite em tirar conclusão. E aí, terminado esses 15 conselhos, vem o conselho bônus. Aprenda a agradecer. É isso. José Pio Martins, muito obrigado.